Namaskar, aqui é o Jaya Dvaita, e farei uma exposição de forma simples, valendo-me de técnicas bem simples aqui, de quadro, caneta, e tentaremos então explanar um pouco mais os conceitos da ação intelectiva da alma, que será o tema básico, a linha mestra aí do nosso processo de imersão nesse retiro de autoconhecimento pelo yoga. Então usarei conceitos que são conceitos clássicos do yoga, especificamente da filosofia do yoga, também com alguns conceitos de filosofias metafísicas ocidentais. E deixarei depois para vocês isso descrito em texto, por e-mail também depois, pela apostila, esta bibliografia, que inclui Tomás de Aquino, inclui Martin Echevarria, o próprio Bhagavad Gita, que é o ponto de partida nosso, e basicamente seriam estas as bases filosóficas, Claro que alinhando isto com os conceitos mais teóricos do Yoga Sutra de Patanjali, ali dentro dos fundamentos da psicologia do yoga, e a união desses conceitos todos então nos dá uma visão mais voltada para o processo de autoconhecimento. Então esses conceitos todos trarão para nós uma explanação, uma exposição um pouco mais detalhada sobre a questão de nossa existência moldada por ações dentro de uma linha do tempo para o propósito do autoconhecimento. Estarei aqui nesse vídeo de maneira até simples, não costumo fazer desta forma, usando câmera de celular na mão, mas devido a algumas mudanças que ocorreram essa semana, alguns imprevistos também acabaram dificultando a preparação desse vídeo numa plataforma mais costumeira. Para quem já me conhece sabe que geralmente eu uso algumas outras didáticas, mas até para não perder o tempo e podermos dar o andamento necessário, achei até bem válido propor para vocês essa exposição. Depois teremos aí o conteúdo também sendo enviado em apostila e isto vai estar incluso. Mas vamos ao ponto. Então, nós temos aqui dentro desses conceitos ação intelectiva da alma. Esse é um conceito que não é um conceito tão caro à filosofia do yoga, porque já é um conceito prático, atual e dentro de um conceito até mesmo clássico ou védico do yoga. A ação intelectiva da alma podemos entender como sendo uma função ativa ou volitiva do ato com uma ação intelectiva também volitiva e também de um ato e a alma. Esses três conceitos, eles estão, na verdade, interligados. Eles não são conceitos separados ou únicos, mas eles estão interligados. E nós temos que considerar nisto que a ação executada pela alma, ela tem uma base, ela tem uma fonte que origina também o aspecto intelectivo e o aspecto do ato, o aspecto da ação. Todas elas partem do mesmo princípio, que nesse caso, a alma. Vou mostrar para vocês o verso importante do Bhagavad Gita que vai descrever esta questão da ação. Aqui no verso 14 do capítulo 18 do Bhagavad Gita, está descrito que o lugar onde ocorre a ação, o corpo, o executor,
os vários sentidos, os vários diferentes tipos de esforço e, por fim, a superalma, estes são os 5 fatores da ação. O verso está aqui em sânscrito. Adhisthānam tata karta, karanam cha pritag vidham, vividascha pritak chesta, daivam chaivatra panchamam. Vamos guardar este verso e daqui a pouco voltamos a ele, relacionando com esses conceitos, relacionando com a ação intelectiva da alma. Então nós podemos entender da seguinte forma, o primeiro ponto, que a alma ela é um princípio individual. E como princípio individual, ela realizará atos, tanto a nível intelectivo quanto a nível físico, a própria ação estabelecida, de forma também individual. Então aqui nós temos o primeiro princípio, a alma, como uma característica individual. Aqui nós temos uma combinação interessante, que é a combinação da ação a nível não físico, mas a nível também metafísico, mas podemos considerar o ato intelectivo como um ato intangível. Um ato que não é tangível pelos nossos sentidos físicos. A ação já tem um ato físico ou tangível, mas basicamente na matéria e aqui a nível ainda mais sutil, a nível mental ou intelectivo. A nível de consciência também pode ser entendido. O intangível ele é a nossa consciência. Que caracteriza então a ação intelectiva. A ação que começa ou se inicia ali no nosso campo mental, num campo mais sutil, num campo intangível, no campo da consciência. Já no campo da ação física, na matéria, é onde envolve, ao contrário da consciência, o corpo. Porém, o objetivo é incluir todos estes elementos na consciência, porque todas estas dimensões, elas são desdobramentos de como é a consciência. Dependendo do nível, da qualidade desta consciência, tanto o meu ato intelectivo, a nível mental, psicológico, a nível da consciência, a nível do intelecto, não o intelecto apenas lógico, racional, mas também o intelecto da alma. O intelecto ligado ao princípio espiritual da individualidade. E deste nível intangível, de uma consciência que se expande, de uma consciência que passa a agregar e a integrar todos os estágios, todos os níveis do ser, vai também se integrar no corpo, na ação que se executa, que se estabelece na matéria, no campo físico, do corpo físico. Então, no corpo é onde se realiza tanto a ação a nível físico, que provém do nível da consciência mais profunda e que estabelece essa junção do ato intelectivo com o ato físico,
a realidade do momento, a realidade que integra então o ser individual no ser coletivo, na realidade coletiva, na realidade material, que agora ela não é somente entendida do ponto de vista matéria, mas que esta consciência mais sutil, ela também interage e integra todas as dimensões a nível físico. E todas essas três são então definidas como o nosso ser. O eu, o ser individual. Então, o ser individual, a alma, ou o eu, a individualidade, aquilo que está dotado de personalidade, no sentido de um ser pessoal, um ser individual, que é o eu, que é esta constituição que inclui todas essas dimensões. A alma, a ação intelectiva e a ação. Então esta ação ela vai ser reflexiva da alma, a ação intelectiva da alma. A ação da alma não apenas agindo de forma física, mecânica, ou não somente a nível espiritual, metafísico, de afastamento, de reclusão, de negação, de fusão ou até mesmo de ausência, né, de uma ação, de um compromisso, de uma responsabilidade. Não, o ser ele é toda esta integração, que basicamente então é ação e intelecção. Também podemos ver que a combinação desses dois, o fator da ação com o fator intelectivo, nós vamos ter então o ato cognitivo. Com isto, nós vamos entender que há um fator importante quando nós pensamos no ser individual que manifesta uma consciência esta consciência também é individual. Consciência individual. E, consequentemente, a ação que se define agora, uma ação cognitiva, que é a integração da ação física com a intelecção, ela também é individual. Ou seja, o princípio de individualidade da alma se manifesta numa consciência individual para uma realização do ato, uma realização prática da experiência existencial de um ser pessoal, né? Ou seja, toda a variedade de experiências que existem são experiências individuais, experiências realizadas no próprio campo de consciência desta alma, deste ser espiritual, de uma consciência espiritual individual e de um ato também individual. Agora, o interessante é que isto tudo, não é? O ato da ação, o ato da intelecção, isto é, a ação antes de ser executada, o campo onde ela se encontra, ou um campo no qual ela se origina, também traz em si a própria individualidade do ser presente numa fração do tempo. E esse é um ponto importante, porque é no tempo
que se define a ação intelectiva da alma. Quando a alma consciente, ou quando nós estamos devidamente conscientes da nossa individualidade e ao mesmo tempo, a partir dessa individualidade, da responsabilidade que existe em nossa consciência para que a intelecção, para que o ato intelectivo da nossa consciência seja direcionada de forma plena e de forma, podemos dizer, pura, e que pelo fato de, ou o que justifica esta consciência do ato intelectivo de forma pura, é a condição de direcionamento dessa ação intelectiva. Para onde se direciona esse ato cognitivo, esse ato intelectivo? Para que, no último estágio, o estágio físico, o nosso corpo, a ação física, a ação a nível material, se conclua para a realização de um propósito maior. Isto tudo se define no campo da individualidade, do ser pessoal, da individualidade de cada um de nós. Então é o esboço de forma até objetiva, mas que se realiza individualmente no campo subjetivo do ser. E isto então ocorre justamente no tempo. O tempo é um fator que vai definir como que todo esse processo ocorre. Pois a nossa relação, então, ela será estabelecida no fator tempo. Agora entendemos o tempo, como foi dito no áudio, que não tem um início e que não tem um fim. Ou seja, um tempo eterno. Por ser um tempo eterno, a ação da alma individual, com uma consciência intelectiva que define sua ação de integração corpo-mente no campo físico, depende de uma cognição, de uma compreensão de tudo isso que constitui a realidade, enquanto somos atores da nossa própria personalidade. E este ato se efetiva num tempo. E esse tempo, ele é um tempo, então, determinado, numa fração da eternidade. Esta fração da eternidade, este pequeno lapso do tempo da nossa existência, já que o ser, a alma, tem uma característica. Ela é eterna. Então ela faz parte desse fator eterno do tempo, que, devido à sua ação, ela então passa a presidir um momento definido do tempo. A ação, então, ela é como que um fatiamento, uma fragmentação da linha do tempo eterno. Cada uma dessas fragmentações ocupa um espaço. Suponhamos que um ato executado aqui é este espaço. Então este espaço, ele é a nossa realidade naquele momento.
momentânea. A nossa realidade momentânea está ali, definida por este quadradinho, que é o quadradinho, então, tempo, espaço. Estuda a física moderna, tem nos dado algumas ideias, né? Mas o ponto mais importante é que tudo que compõe esta realidade aqui, todos os elementos que estão aqui presentes, são elementos que nós podemos definir como espaço semântico. E o espaço semântico é, na verdade, da palavra sema, do grego, sentido. Sentido, espaço de sentido, espaço sensorial. E como espaço sensorial nos diz então que ele é composto de percepção. Ele é composto de ação. É composto de vontade. Ou seja, esta realidade temporal ou tempo espacial que nós temos, que é uma fração definida pela ação individual, que nos dá, dentro da linha do tempo eterno, a fração da ação, uma fração do espaço percebido. Por exemplo, acabou de passar um helicóptero por aqui. Acredito que tenha sido registrado aqui no vídeo. Esta fração do tempo em que foi preenchida pelo som do helicóptero é o que constitui a realidade momentânea que nos foi apreendida pelos sentidos de percepção, que durante esse momento foi preenchido, né, o espaço semântico foi preenchido por um som. Mas não somente o som, por um aroma, por uma forma visual, por elementos que fizeram com que nós buscássemos no nosso campo de memória talvez uma lembrança daquele som. Então o campo semântico ou o espaço semântico é justamente onde se efetiva a nossa ação, a nível físico, a nível intelectivo, a nível de consciência, a nível espiritual. Agora, como que nós adentramos essas camadas, esses diferentes campos semânticos do espaço-tempo, em que nós estamos interagindo com ele através da percepção, através da ação, através de uma vontade, não é? Vamos ver isso ainda. Então nós temos a percepção, nós temos a ação, e nós temos a vontade. Isto tudo, como foi dito no áudio, a primeira condução de preparação para o retiro, nós dissemos que estes são os canais por onde a consciência, no processo de autodisciplina, vai identificar, vai
localizar e vai solucionar os desafios ou dificuldades que surgem, para aí sim dar um passo além. E através desse processo de identificar ou de encontrar e de resolver aquele obstáculo, aquele desafio, nós então aprimoramos o próprio ser pelo autoconhecimento. Então, o que nos leva para a solução, ou seja, o autoconhecimento é o que vai nos dar a capacidade de perceber melhor, de agir melhor e de direcionar a vontade em princípios, ou seja, princípios que estão para definir de forma clara o que nós percebemos, princípios que estão para definir de forma lúcida e transparente como agirmos e princípios que nos dão um direcionamento, não apenas de alcance ou um direcionamento para onde ir, mas também um direcionamento de onde vir. E esse é um ponto importante porque, como nós falamos do espaço semântico, é nele que isto estará presente. Nosso espaço semântico. É no espaço semântico que a nossa percepção, a nossa ação e a nossa vontade pode ser transformada. E quando pensa-se em transformação, geralmente se pensa numa transformação que é o que geralmente ocorre, uma transformação externa. Quando, na verdade, a transformação do yoga é mais uma transformação interna. Logo, mais do que uma transformação, né, ou um espaço semântico transformado, quando essa transformação ela ocorre de forma externa, nós devemos entender que essa transformação ela é, na verdade, um novo paradigma. Melhor dizendo, um condicionamento. Um condicionamento, que nada mais é do que um paradigma. Então nós mudamos um antigo paradigma, a maneira como nós percebemos a realidade, ela muitas vezes é moldada por um padrão social, um padrão cultural, um padrão até ideológico, são os paradigmas. Então, a maneira como nós percebemos, agimos e manifestamos a nossa vontade, ela não pode ficar presa a paradigmas. Ela não pode ficar transformada, sendo transformada para novos condicionamentos. Mas ela deve ser entendida, já que o que penetra aqui é a alma, não é? Lembra-se? A alma, a intelecção e, por fim, a ação, ou seja, a ação intelectiva da alma é que interage no campo, no espaço semântico. Ou seja, se nós agirmos apenas com o eu do ego, cogito sum, ou um eu psicológico, que em última análise pode ser entendido todas essas camadas como avidya. Avidya, no
no sânscrito, é ignorância. Aquilo que nos parece ser, porém, é uma ilusão, porque estamos ignorando o verdadeiro princípio desses elementos que estão presentes no espaço semântico, ou seja, na nossa realidade, e uma realidade muitas vezes sutil, uma realidade muitas vezes moldada, sem que nós possamos perceber, através de hábitos, através de vícios, através de comportamentos que são projetados, né, para uma massa de pessoas, ou seja, condicionamentos na maneira de perceber, condicionamentos na maneira de agir, condicionamentos na maneira de manifestar a nossa vontade. E quando essas três linhas por onde flui a nossa consciência, que é uma consciência espiritual, voltada para entender e para transformar, no sentido de descondicionar, se o ato não parte destes princípios que são originais do ser, mas partem através da interação que a mente, o ego ou eu, já que este eu já não é mais aquele eu individual da alma, mas é um eu psicológico, uma concepção que o sujeito faz sobre si mesmo. E essa concepção, ela tem fonte, ela tem uma causa, justamente no espaço semântico. A maneira como definiram a nossa personalidade, a nossa realidade. Então nós agiremos nesse espaço semântico, percebemos, agimos e manifestamos a nossa vontade de acordo com este modelo desenhado no espaço semântico. E aí toda a transformação aparentemente real, ela é na verdade uma transformação externa, que nada mais é do que um condicionamento, ou, o que muitas vezes ocorre, um recondicionamento, com um prefixo. Ou seja, nós pensamos que estamos mudando, mas continuamos no mesmo ponto, continuamos no mesmo lugar, porque toda transformação está sendo apenas externa. Por exemplo, as modas. Agora a moda é, sei lá, comer determinado tipo de alimento, a moda é determinado tipo de esporte, a moda é determinado tipo de roupa, a moda é determinado tipo de comportamento. Enfim, são diferentes camadas semânticas que são estabelecidas. E se nós agimos apenas dentro das concepções que temos sobre nós mesmos, sem nos conhecermos verdadeiramente, aqui então entra o autoconhecimento, ou seja, se nós agimos sem nos autoconhecer ou sem conhecimento de quem nós realmente somos, que nós somos uma alma dotada de ação, uma alma eterna para agir a nível sutil e a nível físico, a nível de transformação física. Porém, a transformação ela ocorre inicialmente internamente, no nosso campo de consciência. Sem conhecer quem nós realmente somos, ou o princípio que nos constitui, nós realizaremos esses atos, ou esses três canais de atuação da consciência, serão dirigidos ou serão conduzidos para experiências que estão moldadas pelo eu psicológico. Não é o nosso verdadeiro eu. O eu do pensamento. Então, o que a ação intelectiva da alma visa alcançar, visa desenvolver, é justamente de termos a ação intelectiva da alma, termos o controle dessa ação intelectiva no ato de perceber, de agir e de manifestar a vontade. Essas três não podem ser definidas pelo espaço semântico. De sentirmos, de percebermos e de manifestarmos a vontade de acordo com o que está sendo
apresentado para os nossos sentidos no campo semântico. Mas aqui está o nosso verdadeiro eu, um eu que não é condicionado, o eu que é puro ato da alma. É basicamente o que no yoga também se define como sendo este corpo, né, um corpo físico, podemos dizer que o corpo físico ligado à ação física, ele é na verdade o desenvolvimento do padrão de consciência que nós temos. Se este padrão de consciência ele é um padrão de consciência material, um padrão de consciência fictício, ilusório, então o corpo, o comportamento, os sentimentos, as emoções, os pensamentos que eu terei serão diferentes do que eu sou realmente. Serão mais parecidos com o eu, um eu coletivo, um eu definido no espaço semântico. E veja como isso está presente no Bhagavad Gita. Veja que se descreve justamente o lugar onde ocorre a ação, é o corpo. Como falamos no primeiro áudio, este corpo, esta realidade material, o mundo material, ele é parecido com a figueira de Bengala, não é? Então o lugar onde ocorre a ação é o corpo. É o corpo que está realizando esta ação. E o corpo também pode ser entendido como o próprio corpo do universo onde nós habitamos, ou o campo onde nós agimos. O executor é o eu, é o indivíduo. Os vários sentidos, eles estão tanto presentes no corpo, como também estão presentes no campo semântico, ou no espaço semântico. Devido a um condicionamento, eu posso perceber a realidade de acordo com o que o espaço semântico definiu para os meus sentidos. Muitas pesquisas, né, muitas constatações pela psicologia de laboratório mostram o condicionamento, como você pode condicionar a percepção de um animal ou até mesmo de um ser humano, oferecendo a ele durante um período determinadas percepções, determinados estímulos perceptivos. E quando surge a percepção ou o objeto real a ser percebido, o sentido de percepção do indivíduo está já tão condicionado que ele não percebe aquele objeto como sendo o verdadeiro. Por exemplo, o som de um pássaro e de repente esse som do pássaro é um som sintético, não é o som real do pássaro. Quando você coloca o pássaro, ele já não mais identifica qual é realmente o som do pássaro e o som sintetizado de um pássaro, não é? Então, os vários sentidos, os sentidos que estão na matéria ou no campo semântico, manifestados como terra, fogo, ar, água e éter, combinados criarão a forma, o aroma, o paladar ou o sabor, o som, a superfície, através da visão, do olfato, do tato, do paladar. E depois tem os vários ou diferentes tipos de esforço, né? O esforço que nós empreendemos, o que nós colocamos na própria percepção, o esforço colocado na própria ação e o esforço na realização, a vontade. São diferentes tipos de esforços. Então nós colocamos também esforços físicos, esforços às vezes musculares, esforços também a nível de pensamento, de ação mental, mas tudo isso são esforços. Então os motivadores estão justamente na percepção, ação e realização. Depende também do esforço, se ele é um esforço baseado em busca por resultados ou frutos dos resultados, né? Então esse esforço ele é baseado no ego, no eu psicológico. Cria-se a ansiedade definida também pelo fator tempo, só que um tempo transitório, não o tempo eterno. Então nós sofremos também pela ansiedade por identificar de forma equivocada o que é realmente o tempo. E por fim, o quinto fator que
define, né, a ação é a própria superalma. A superalma é o princípio criador, a consciência do Supremo presente no corpo, presente na consciência de cada ser vivo. Ou seja, podemos entender a superalma como sendo o princípio da consciência em cada ser vivo, a testemunha suprema, ou de acordo com a própria tradição judaico-cristã, o Espírito Santo. E desse modo nós então vemos que o lugar onde ocorre a ação, o espaço, o executor, o indivíduo, os vários sentidos do corpo, os vários esforços, a vontade de realização e, por fim, o princípio da consciência, esses são os 5 fatores da ação. Então esse princípio da consciência ele deve ser entendido ali como a intelecção da alma. Esse princípio de consciência é o que dá realmente a inteligência à alma, o princípio intelectivo da alma, que, devido ao esforço empreendido, né, de como ele percebe se esse princípio parte realmente do princípio metafísico e não do princípio do espaço semântico, ele então terá uma percepção, uma ação e uma realização da vontade de forma plena e pura, de forma natural, espiritual. E então, os vários sentidos também serão purificados ou espiritualizados, porque os sentidos não perceberão mais a realidade, não agirão mais na realidade e nem procurarão realizar de forma equivocada a vontade na realidade, mas agirão com o princípio cognitivo da ação. E por fim, o executor, o indivíduo, o ser individual, a alma espiritual individual presente no corpo, que define a personalidade individual, ela realmente manifestará o seu ato, a sua faculdade de agir de maneira plena, de maneira equilibrada e principalmente dentro do que o seu princípio criador tem, o que nós entendemos então como uma manifestação do karma, a lei do karma, a lei mais sutil que rege os nossos atos de realização. Não rege no sentido de limitar ou condicionar, mas rege no sentido de procedimento pelo qual nós seguiremos esse objetivo até o final, até o processo conclusivo da ação, seja ela a ação mais simples e singela de um ato no dia a dia, como também a ação plena da vida, né, o objetivo final da ação que nós executamos ao longo da vida. E então, o local, o corpo, o espaço. Então observe que desde o princípio cognitivo da alma até a execução da ação, ela parte de um campo mais sutil, o campo da energia, o campo da consciência, até o campo mais denso, desde um campo vibracional mais sutil, uma frequência vibracional de uma consciência espiritual, até a constatação daquela ação no próprio plano mais denso do corpo, da matéria, da realidade, do espaço onde estamos presentes. Então isso é toda uma definição basicamente clássica, uma definição védica dos conceitos de ação cognitiva da alma. Espero então ter ajudado nessa compreensão básica, né? Uma exposição que realmente os conceitos não são tão simples, né? Mas o que nós tentamos foi de trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa compreensão esses conceitos para que possam ser aplicados, né? E durante o retiro estaremos buscando uma experiência prática
desses conceitos para depois levarmos para a nossa vida diária, visando então o autoconhecimento. Agradeço a atenção de vocês. Até breve. Namaskar.